Olá pessoal do sétimo ano, bom dia. Estamos hoje aqui para falar sobre divisão de racionais, né? Espero que todos estejam se cuidando, que em breve estaremos juntos. Vamos pedir a Deus para poder levar esse vírus para bem longe para que futuramente estejamos juntos, tá bom? Enquanto isso, nós vamos seguir a nossa matéria com as nossas aulas virtuais. Espero que estejam todo mundo gostando e estejam entendendo direitinho. Então não deixem de fazer os exercícios, tá, galera? Então a divisão de racionais vocês vão encontrar na página 53 do livro de vocês, tá? Então nós temos alguns exemplos aqui, vamos exemplificar, né, através de algumas questões, tá? De alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo ali está assim, olha. 2/5 dividido para 3/8. Como é que a gente faz uma divisão de fração? Existem duas maneiras para a gente fazer a divisão de fração. A primeira maneira, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O que vem ser o inverso? É quando o numerador passa a ser denominador e o denominador ele assume o papel de numerador. Então, o inverso de 3/8 vai ser 8/3. Pronto, inverti a fração. Aí agora, como eu troquei a operação para multiplicação, é só multiplicar, olha. 2 vezes 8, 16. 5 vezes 3, 15. Como ambos são positivos, não tem sinal aqui, então a gente não precisa usar a regrinha de sinal, tá bom? Então, outro exemplo, outra maneira que vocês podem resolver isso aqui. É só vocês virem aqui e multiplicar isso cruzado. O 2 com 8, o 5 com 3. Faz um xizinho, né? Que eu tenho mania de dizer que é o x da Xuxa, né? E vocês multiplicam normalmente, olha. 2 vezes 8, 16. 5 vezes 3, 15. Respondeu a questão, tá? Vamos ver mais um exemplo. Temos esses dois exemplos aqui. Se você observar esses dois exemplos, nós estamos trabalhando com números decimais, que não deixa de ser um número racional também. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Transformar os decimais em fração decimal. Todo número decimal, rapaziada, ele pode ser representado em forma de fração centesimal. O que vem ser fração centesimal? São aquelas frações, ou decimal, são aquelas frações que vai ter denominador de potência de base 10. Caramba, o que é isso? Denominador de potência de base 10. No denominador, ou seja, o número que fica embaixo, ele pode vir 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante, tá? Então, olha só, eu tenho 1 inteiro e 25 centésimos. Transformando isso aqui em fração. Repito o número, sem a vírgula, o tracinho da fração, coloco o número 1 e vou ver quantas casas decimais eu tenho na parte decimal. Olha, 2 casas, então acrescento 2 zeros. Certo? Como é divisão, vai se tornar divisão de fração, o que eu faço? Troco esse sinal de divisão por multiplicação e vou inverter a segunda fração. Certo? Aí o que vai acontecer? Fica 5 sobre 10. Só que vai ser ao contrário. Vai ficar 10 sobre 5. Porque nós estamos o quê? Aplicando a regrinha da divisão de fração. Na realidade, isso aqui ia ficar assim, menos 5 sobre 10. Como vai inverter, fica menos 10 sobre 5. Só isso, tá? Aí agora a gente vai lá, ó. Usar a propriedade do cancelamento. Olha, corto um zero em cima com um zero embaixo. Pronto. O que vem ser a propriedade do cancelamento? É aquela simplificação cruzada que a gente viu na aula anterior, tá? Agora, 125 divide por 5? Divide. 125 dividido para 5 vai dar 25. Então, eu corto 5
e corto 125, que virou 25, tá? Aí agora o que sobrou eu multiplico, ó. 25 vezes 1 deu 25, certo? 10 vezes 1 daqui deu 10. Mais daqui com menos daqui deu menos, de acordo com a nossa regrinha. Aí agora aqui, olha, eu vou simplificar esta fração aqui por 5, porque ela ainda não está na forma irredutível. Simplifiquei, vai ficar menos 5 sobre 2. Pronto, resolvido, né? Ficou assim a nossa questão. Eu simplifiquei para chegar aqui para a conta ficar mais fácil. Mas vocês poderiam fazer isso aqui, ó. Mais com menos dá menos. 125 vezes 10 dá 1.250. 10 vezes 5 vai dar 50. Corto um zero de cima, um zero de baixo. Simplifico, não é isso? Vamos lá. Ah, não, aqui vai dar 500, desculpa. 500. Corto um zero de cima com um zero de baixo. Aí eu vou fazer o quê? Vou simplificar isso aqui agora. Simplifico aqui, simplifico aqui. Posso simplificar por 25, que é o maior divisor comum entre eles. Que vai dar menos 5 sobre 2, mesma resposta. Tá? Então existem diversas maneiras. A simplificação cruzada é para facilitar a vida de vocês. Por isso que eu utilizo a propriedade do cancelamento. Agora aqui na letra C, tem isso aqui. Vou transformar tudo em fração primeiro, olha. Menos 510 sobre 100. Porque andou duas casas decimais. Dividido, ó. Menos 8 sobre 100. Duas casas decimais. Dividido por 4 décimo. Porque andou uma casa decimal. Certo? Aí agora, ó, facilitar a nossa vida. Um zero de cima com um zero de baixo. Então ficou menos 51 sobre 10. Certo? Dividido, que eu vou calcular porque está dentro do colchete primeiro. Certo? Ó, repito a primeira. Multiplico pelo inverso da segunda, usando a regrinha. Agora a propriedade do cancelamento. Um de cima com um de baixo, tá? Ó, 8 aqui, 4 aqui. 8 divide por 4, divide 8, divide. Que vai dar 2. Se dividiu, o 4 sumiu. 100 e 10. O de baixo com o de cima. O 10 divide 100. Divide. 100 dividido para 10 dá 10. Cortei o 10. Pronto, ficou assim, tá? Aí vamos lá, ó. Menos 51 sobre 10 dividido pelo que sobrou, ó. Regra de sinal. Menos com mais deu menos. 2 sobre 10. Divisão de fração. Repito a primeira fração. Multiplico pelo inverso da segunda fração. Tem igual, pessoal. Quando tem igual é só cortar, ó. Opa. Aqui ficou assim, olha, ó. Deixa eu acertar aqui. Isso. Aqui ficou assim, ó. Repeti a primeira, multipliquei, porque é uma divisão, pelo inverso da segunda. Certo? Ó. Tem número igual? Tem. É só cortar. Cortei esse, cortei esse. Aí, antes de qualquer coisa, regrinha de sinal. Menos com menos
mais, ó, 51 é o que sobrou em cima e 2 o que sobrou embaixo. Resposta final, mais 51 meios. Encerramos aí, pessoal, mais uma aula. Caso de dúvidas, relembre a multiplicação de fração, que lá eu falo sobre a propriedade do cancelamento. E tenham todos aí um bom estudo. Não deixem de fazer as atividades que eu passei para vocês, tá bom? Tenham todos aí uma ótima semana. E aguardo vocês na nossa próxima aula.